Aos que não me conhecem, olá, eu sou a Dolly, sou professora de literatura, de redação e arte, e a gente vai conversar hoje sobre a prova da ACAF. A prova da ACAF é uma prova bastante conservadora, em uma parte, o que deixa muito prático que a gente analise os critérios necessários para a redação e para a prova de literatura. Por outro lado, a ACAF ela mescla um pouco da estética da UFSC na escolha de autores, mas sempre com uma pegada mais contemporânea, com uma pegada com uma discussão mais aprofundada. Esse ano eles trouxeram 2 leituras novas e dessas, ambas são extremamente pertinentes para o que está sendo proposto dentro dessa prova. Só que uma delas é uma leitura bastante agressiva, tá? Então, eu acho que daqui só tem 2 pessoas que eu não conheço. Eu sei que muita gente acabou tendo que optar entre a UPF e a ACAF, e boa parte do pessoal do Rio Grande do Sul optou pela UPF, o que, por um lado, é extremamente positivo para vocês que estão concorrendo, porque vai diminuir em muito o número de candidatos por vaga, e vai ter um número muito grande de alunos ausentes, que eles tinham pago a prova, mas os alunos do Rio Grande do Sul vão optar pela UPF. Ok? Então, esse é o primeiro detalhe. Dificilmente a ACAF colide com vestibulares tão grandes e tão fortes, por causa da questão de como ficou o estado de Santa Catarina com as chuvas, foi obrigada o adiamento, mas vamos esperar, só contem com uma falta significativa de candidatos. Pensando na prática sobre a ACAF, né? O pessoal que já é meu aluno já viu mais ou menos algumas dessas informações. A prova vai começar, tem que entrar dentro da sala, dentro do setor de provas, antes das 13 horas. Às 13 horas o portão fecha. E até a 1h20 é dado o início de prova. Aconteceu alguns problemas nas aplicações das provas de inverno, que provavelmente vão instaurar novas situações, e também no Enem, por causa dos fiscais despreparados, ok? Mas, em teoria, vocês vão da 1h20 até as 6h20, fazendo uma redação dissertativa argumentativa e 63 questões com até 4 alternativas. Nesse caso, as questões aqui estão distribuídas com 7 questões de cada disciplina. Língua portuguesa e literatura são consideradas a mesma prova, porque a prova se chama Língua Portuguesa e Literatura Produzida em Língua Portuguesa. A ACAF não tem a tradição que, por exemplo, a URGS tem, de apresentar obras que são escritas em língua portuguesa, mas que não são produzidas no Brasil. A URGS leva muito a sério a questão de produzida em língua portuguesa e usa obras produzidas em África e produzidas na Europa, principalmente por autores portugueses e moçambicanos, trazendo estas perspectivas de tudo que pode ser produzido em língua portuguesa. A CAF normalmente dá atenção para obras modernas e contemporâneas produzidas no Brasil, tá? A CAF também é conhecida por ter uma das provas de matemática e uma das provas de física mais difíceis do país. Visto isso, normalmente a grande preocupação dos candidatos não é exatamente a redação, e sim conseguir não zerar física e matemática. A média dessa prova são 2 pontos. Mas a redação pode ser a distância entre a vaga ou não. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Para a CAF, 7 é uma nota ótima, tá? A CAF não costuma dar boas notas, dar notas muito altas na redação, assim como o caso da UPF, que a gente vai discutir amanhã. São redações que tradicionalmente ficam entre 4,8 e 6. Alunos bons ficam entre 7,5 e 9. É muito difícil a gente ver gabaritos ou notas acima de 9 na ACAF. A prova segue a mesma regra da prova da UFSC, a mesma tabela de correção. E só pode ser preenchida em tinta preta ou azul, mas tem que ser de caneta esferográfica. O que é caneta esferográfica? No caso, eu tenho uma aqui que é um tipo que não pode entrar na prova. Ela está produzida em material transparente, tudo bem que ela é vermelha, mas ela tem essa tinta tipo de gel dentro. Não pode ser usado na prova, tá? Por 2 motivos. Primeiro, não se usa tinta que não seja de caneta esferográfica, porque ela pode manchar o cartão resposta, ela pode escorrer do papel, manchar, e aí na hora do computador fazer a leitura, ele não identificar o que está sendo colocado. E também
pode ser pelo fato de que a caneta, na hora da escrita da redação, não seja capturada pelo leitor de imagem, tá? Normalmente a gente aconselha vocês a levarem 2 tipos de caneta. Uma caneta de ponta bem fina, para conseguir escrever a redação e ter mais espaço, e uma caneta de ponta bem grossa para passar o cartão resposta limpo, para passar as bolinhas que tem que pintar. A CAF tem 3 linhas a mais do que o normal, digamos assim, né? É comum que os vestibulares tenham 30 linhas no máximo, e o caso da CAF tem 33 de permissividade. Esse ano a CAF deu uma boa liberada em vagas por 2 motivos. O primeiro deles, porque eles tiveram uma baixa de vagas. Estou passando meu carregador. No inverno, muita gente passou e não se matriculou e as listas rodaram muito. E quando a gente diz muito, é muito. Além do fato de que algumas universidades não puderam disponibilizar vaga no inverno, como foi o caso da Chapecó, que estava afastada do sistema ACAF, e o caso da Uniplac, que não tinha ofertado vagas porque as turmas não tinham se formado e eles não podiam disponibilizar novas vagas. Além do caso da Universidade do Contestado, que é uma universidade que sempre é a que mais disponibiliza vagas, mas agora no verão vai disponibilizar quase o dobro das vagas que disponibilizou no verão, no inverno, e vai disponibilizar em 3 campi diferentes, ok? Então a gente tem uma grande condição de vagas e provavelmente o giro vai ser maior, com candidatos mais faltantes. Então é bem importante que vocês deem uma olhada na universidade que vocês escolheram. Provavelmente eu sei que a maioria do pessoal escolhe entre a Univale e a Unoesc. Quem vem do Rio Grande do Sul normalmente vai até a Unoesc. E quem é daqui da região de Santa Catarina fica entre a Univale, a Univille e a Unifeb, né? Mas eu acredito sempre que os melhores polos são aqueles que estão próximos da condição do que vocês estão buscando. O hospital tem aquele direcionamento do que vocês estão buscando. A prova de redação é avaliada em 4 critérios, né? O primeiro deles, adequação à proposta, se vocês respeitam o tema e o gênero textual. Todas as competências dão de 0 a 2,5. O normal é vocês serem descontados naquela última competência e na segunda competência. Essa primeira competência é muito parecida com a competência 2 do Enem, em que a gente avalia a capacidade do candidato de se adequar à discussão temática. A competência 1 é o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ortografia. A CAF é bastante exigente com desvio ortográfico, e a CAF não tem uma grande diferenciação entre o que é desvio e o que é inadequação. O que isso quer dizer? O Enem e alguns vestibulares adotaram nos últimos anos o conceito de desvio e o conceito de inadequação. Inadequação é quando literalmente tu não tem ideia do que tu estava fazendo. Tu realmente errou porque tu não sabia fazer. Tu foi lá e escreveu excesso com 2 S's e C cedilha. Tu não sabe fazer. E outra coisa é um desvio. Pá, tu acertou todas as vírgulas do texto. E aí uma tu errou. Aquilo ali é um desvio. Tu sem querer confundiu aquilo ali por nervosismo, desatenção. Existe um peso sobre essas coisas. Sobre perceber que o candidato tem condições de produzir aquilo ou não. A CAF não tem isso. É tudo desvio e uma abração. Tá? É tudo erro e a gente vai contar esses erros aí. Tchau, bênção. É bem comum que a CAF dê de 1,5 e 1 em domínio da escrita da língua portuguesa, tá? Ela é bem criteriosa com o número de desvios e tipos de desvios. Coerência e coesão, se as informações que tu escolhe são boas e se elas são conectadas. E aqui entra um detalhe importante sobre a CAF. Todo mundo sempre fala muito sobre escolha de repertórios, tá? Escolhas de repertórios podem ser variadas dependendo da universidade que tu vai fazer. Vou dar um exemplo, tá? O Arthur é lá de Urubici. Mais perto de Urubici ali, a gente tem a UDESC e a gente tem a Uniplac. A UDESC, ela aceita quase todo tipo de repertório, ela segue muito bem os critérios do Enem. Cultura pop, relação popular, série, filme, livro, música, TikTok, A Vida da Virgínia Fonseca e o Machado de Assis.
A CAF não lida tão bem assim com critérios populares. Eles têm muito claro a questão do se conhecido e argumento de autoridade. Então é muito difícil tu dar um exemplo de um famoso em que aquilo tem uma autoridade sobre o assunto. Vamos dar um exemplo, tá? Se tu for falar sobre o uso de cigarro, consumo de tabaco, já foi tema da CAF, inclusive. Tu poderia citar o Drauzio Varela, que é um médico oncologista especialista em tratamento de vício de cigarro, ou tu poderia falar da série Euforia. Os dois são válidos? São. Os dois têm o mesmo peso de autoridade? Não. E aí entra esse critério, tá? Vai depender da forma como tu vai construir a tua linha argumentativa. Se tu precisa de um argumento de autoridade para comprovar uma fala, tem que ser uma autoridade. Se tu tá só exemplificando uma situação, tipo assim, no Brasil, um dos grandes problemas para impedir o consumo de tabaco na juventude é a influência da mídia. Ok, tu pode citar a elite. Agora, é a falta de ação nos hospitais. Não dá para te citar o Zé Neto Cristiano, tá? Eu preciso de um tipo de autoridade diferente para cada tipo de linha argumentativa. Entendido? Então a CAF ela não sai aceitando qualquer emicitone. Tem que ter um peso mais equilibrado sobre o que tu está colocando. Nível de informações, argumentação, estilo e expressividade. Aí entra um detalhe muito importante, tá? A gente conversar sobre estilística. O que é a estilística? Aquele estilo e expressividade. Os vestibulares dão muito valor para textos construídos de maneira autoral. Sabe aquele texto blocaço que tu mete no Enem? Primeiramente, ademais, destarte, entende-se de acordo com Thomas Hobbes, aquelas frases quase prontas que tu encaixota uma na outra. Na CAF, tu vai sair tomando desconto que o corretor ele vai até se entreter de tanto risco que ele vai pôr na tua redação. Tu vai ficar com um em argumentação e em um em coerência. Se tu fizer esses temas bloco, essas redações quase pré-moldadas, padrões, premeditadas, tu não vai rolar na CAF. A CAF gosta de estilística. Estilística é um processo linguístico que basicamente dá a um texto uma característica única. Frases muito bonitas. O que isso quer dizer? Karen está lá fazendo o texto dela. Ela poderia abrir uma redação com, primeiramente, pode-se analisar para a discussão que um dos impasses para o tabaco é a falta de ação governamental. Ela pode. Tá errado? Não tá. Tá autoral? Parece uma coisa que só a Karen faria? Não. Agora, se a Karen resolver abrir o parágrafo falando, em primeiro lugar, pode-se verificar em diversas situações do cotidiano que o impasse do tabaco ainda é uma realidade para o brasileiro. De acordo com isso, podemos ver o caso do cantor Zé Neto. Olha, ela construiu um negócio só dela. Ela não quis usar aquela frase encaixotada de todo mundo. Então, a CAF dá 3 critérios principais, que são as tuas características, que vão fazer com que a Karen seja só a Karen. Basicamente, estilística é a capacidade de eu te identificar num texto mesmo sem saber que tu é tu. Vou dar um outro exemplo. Eu posso pegar toda a redação de todos os meus alunos de uma turma minha. Aqui, eu tenho 4 pessoas que são meus alunos ou já foram meus alunos. Eu sei exatamente quando uma redação é do Arthur. Por quê? Porque ele abre sempre com a mesma frase. Tá? Tem 6 meses que o Arthur abre toda a redação com a mesma frase. Isso é um problema? Não. Isso é estilística. É uma escolha que o Arthur fez de usar a Carta Magna Nacional em seu artigo. Toda redação do Arthur. Eu sei que é ele. Tá? Então, isso é estilística. É a capacidade de eu te ver, mesmo sem saber que tu é tu. Mesmo sem eu estar vendo o teu nome. Tem as tuas características, tem o teu tipo de exemplo, tem o teu tipo de repertório, tem o teu tipo de palavras.
E aí, prof, como é que eu faço isso na redação? Tu vai buscar 3 elementos dentro do teu texto. Primeiro deles, uso de vocabulário, uso de léxico ou organização sintática não canônica. Isso significa o quê? Ao invés de usar 30 vezes a palavra problema, tu consegue usar problema em impasse. Importante. Equilibrado. Equilibrado. Por quê? Porque não faz o menor sentido tu ser um cara... Peraí que eu me prendi aqui na cadeira. Deu. Tu ser um cara que usa a palavra coercitivamente e erra como é que se escreve também. Ou tu é uma pessoa que sabe usar coercitivo, ou tu não sabe escrever também. Os dois não dá. Então é o uso de um vocabulário diferente, equilibrado. Tu não precisa encher de imbróglio coercitivo, parcimonioso. Não, não precisa. Eu só quero ver que tu conhece sinônimos, ou seja, tu não vai ficar repetindo palavra um monte, tu vai conseguir usar bem a linguagem e que tu vai conseguir usar palavras que me tragam o teu conhecimento vocabular. Tu entende que a língua portuguesa é composta por milhões de palavras e que tu pode usar várias delas. Além disso, organização sintática não canônica. É um exemplo que a gente sempre dá de tu tirar a frase da ordem canônica. O que é a ordem canônica? Sujeito, verbo, objeto. Eu gosto de arroz. Eu sou casada com a Cláudia. Mas eu não posso dizer a Cláudia é casada comigo? Posso. E isso é tirar a frase da ordem canônica. Então, digamos, tu sempre abre a tua introdução, como por exemplo o Arthur, com de acordo com a Carta Magna Nacional, em seu artigo 5º. Tu pode fazer em seu artigo 5º, a Carta Magna em seu artigo 5º da Carta Magna é apresentado. Qual a diferença? Nenhuma. Em significado, nenhuma. Eu coloquei no chat, tá, gente? Só que significa que tu entende que a língua portuguesa tem uma ordem tradicional, que tu pode mexer nessa ordem e que tu sabe até onde tu pode mexer nessa ordem. Tu sabe que tu não poderia colocar no Carta Magna, artigo da 5ª. Isso não faria sentido. Então, se tu conseguir tirar uma frase do teu texto da ordem canônica, perfeito. Tu já mostra que tu tem domínio de vocabulário e domínio sintático. Eu sempre dou a dica de vocês trocarem o início de uma frase. Coloca o teu conectivo do ladinho. Tipo assim, a exemplo disso, pode-se verificar. Pode-se verificar a exemplo disso. Só uma vez, tá bom? Só uma vez tá bom. É só para te mostrar que tu sabe fazer, tá? E pode ser bem simples. Pode, tu não precisa mexer numa super frase maravilhosa, ok? O Arthur perguntou se ele pode usar a carta magna dele. Pode, pode. Só evita a construção blocão, né? Se tu puder fazer essa diferenciação, botar de um jeitinho mais teco-teco, fica mais legal do que se tu usar aquela frase pronta, padrão, né? A segunda coisa, gente, é seleção de repertório. Vocês escolherem repertórios que não são tão padrão. Tipo, meu Deus, eu não sei o que fazer. Meu Deus, prof, o tema é muito difícil. Eu vou ter que usar aquele clichêzão de que é culpa do governo. Tudo bem, vambora. Só que se tu puder não citar o Thomas Hobbes e o contrato social, a gente vai dormir muito mais tranquilo e feliz. Sacou? Se tu conseguir tratar o teu tema de uma maneira mais dispositiva, que pareça mais contigo, se tu usar um repertório que seja mais diferentão, ou que tenha mais a tua cara, perfeito. Evita fazer com que pareça que o teu texto é um texto pronto, tá? Quanto mais perto de um texto pronto o corretor identificar, mais desconto tu vai ter. E, por fim, o uso de figuras de linguagem. Eu sempre dou um exemplo em sala de aula, o Arthur e o João Vitor, coitado, já escutaram isso o ano inteiro umas 30 vezes, que é usar metáfora.
Assim, o Brasil poderá quebrar as barreiras do sofrimento. Tu pode usar qualquer figura de linguagem? Sim. Nossa, eu quero usar um hiperbato. Ok. Parabéns. Eu não usaria um hiperbato no meio da minha redação. Qualquer figura de linguagem. Uma frase do teu texto, eu sempre indico, tem uma comparação ou uma metáfora. Eu sempre acho bom terminar um parágrafo com uma metáfora. Assim, teremos mais ordem e progresso nos caminhos do Brasil. Ai, assim poderemos tirar as pedras do nosso progresso. Uma coisa bem... Gente, pode ser bem chinfrinzinho. Só preenche os teus critérios, faz de uma forma segura e correta estruturalmente e vai embora. Ele só quer ver as tuas características e a tua capacidade de usar dos conhecimentos da língua portuguesa. Por quê? Porque a prova da CAF não é uma prova muito gramatiquenta em sentido técnico, tá? Ela é uma prova muito bem estruturada teoricamente. Então, desse jeito, quando tu consegue construir melhor a tua estrutura de linguagem, tu mostra que tu entende da língua portuguesa e que tu sabe usar ela, ok? Então, o que tu tem que fazer? Tu vai chegar, abrir tua prova de redação, vão ter 2 propostas. Tu escolhe uma delas. Escolheu uma delas, vai lá e monta a tua estrutura. Dentro disso, tu tenta encaixar bons sinônimos, evitar repetição de palavra, um repertório que não seja clichêzão e uma figura de linguagem para trazer um sentido diferente na hora do que tu está escrevendo. Faz isso apresentando linda e fofamente a tua linha de raciocínio, a tua argumentação em terceira pessoa, como sempre, e vamos embora. Assim como quase todas as provas de Santa Catarina, a CAF é dividida em temas abstratos, tá? Como, por exemplo, descreva sobre a solidariedade, o segredo de uma vida longeva e os caminhos, escreva uma dissertação sobre a cidadania, assim como um tema social. Nesse caso, aqui a gente tem outros exemplos, a importância da saúde mental, os impactos das redes sociais, a telemedicina e as barreiras do tempo e o espaço, e os impactos da escassez de água. O que vocês têm que ter em mente? É uma prova de redação bem tradicional, só que com alguns detalhes na correção dela, que vão diferenciar o que você sempre tem como visão a partir de alguns detalhes estruturais nos quais vocês têm que trazer pequenas características de vocês. Ok? Vamos agora para as leituras obrigatórias. Eu aconselho vocês que estavam só assistindo, só olhando, dando uma pensada, a pegar um caderno, pegar um papel para anotar, porque existem alguns livros, tá? E todos eles são livros com bastante informação. Quer dizer, um deles não tem tanta coisa assim para agregar na vida de vocês, que é Paulicéia Desvairada. Porque ele é um livro bem clichêzão, bem simplesão, e ele é um livro que está há muito tempo na prova. Mas a gente está ainda com Fazenda Modelo, que tem um monte de coisa, Vendedor de Passadas. João, é na Café na UDESC que tem que explanar o tema na introdução e os caralhos. Nos dois, tu tem que deixar clara a tua linha de raciocínio. Mas a UDESC é aquela em que tu tem que explicar todo o teu conceito para trazer uma discussão. A CAF normalmente vai te dar um texto de apoio que vai te dar um encaminhamento. Óbvio, vou voltar aqui para deixar um pouco mais claro. Coisas como a solidariedade e a cidadania, tu vai ser obrigado, sim, a deixar claro o que significa solidariedade e o que significa cidadania. Só que a CAF dá base, coisa que a UDESC não dá. A UDESC dá uns temas e uns textos de apoio que é a foto de um passarinho. Então, ela não te leva para lugar nenhum.
A CAF, ela te dá um texto de apoio que te leva para uma discussão. Então, ela vai falar sobre solidariedade, só que ela vai te dar um texto de apoio que meio que já te guia para algum lugar. Sim, se cair a cidadania, a solidariedade, tu tem que explicar o que é, que nem lá na UDESC. Mas normalmente não vai precisar tanto assim, ok? A UDESC é o que a gente tem que mastigar tudo o que a gente vai falar para o leitor. A Karen perguntou ali se eu fosse dar uma chutada em relação ao tema. Acertar tema de vestibular é bem complicado, tá? Mas assim, ó, a CAF, ela normalmente tem um tema ligado à saúde e um tema ligado à questão ou social e outro tema ligado a uma situação abstrata ou uma ideia geral. Então, tipo, questões ligadas à saúde, ética médica, inteligência artificial, cirurgias de risco, esses assuntos contemporâneos, discussões próximas ligadas a questões de saúde. Considerando que eles usaram esse livro, que vai ser o primeiro que a gente vai discutir, do Drauzio Varela, eu chutaria fácil coisas ligadas a câncer de mama, câncer de próstata, doação de órgão, sabe? Porque o Drauzio Varela é um oncologista. Então, é uma coisa que meio que os leitores, os candidatos, já estariam com um encaminhamento. Mas pode vir muita coisa. Tema social, a gente tem várias questões também atualmente. A questão das tragédias em Santa Catarina, eles podem falar sobre as mudanças climáticas, podem falar sobre a ética das pessoas diante das tragédias, as ações governamentais diante das mudanças climáticas. Eles podem falar também sobre vício de imagem, vício de informações. Sempre pensem que vai ter uma coisa ligada à saúde ou social, que normalmente é o tema mais confortável de falar, tá? Nunca aconteceu de vir dois temas abstratos, mas já aconteceu de vir dois temas de saúde. Então, fiquem tranquilos e eu sempre aconselho a escolher o tema social, porque ele vai parecer muito com o Enem. Vocês só vão ter que dar uma mudadinha na estrutura, mas ele vai parecer muito com o Enem. Ok? Mas é muito difícil acertar o tema, cara. Eu acertei o do inverno, mas é porque ele era um tema muito na cara. A CAF vinha há meses batendo na tecla do cigarro. Um tema que eles já falaram bastante, teve até ciclo de palestras na CAF, foi a questão dos infartos na juventude, saúde dos jovens no geral, consumo de álcool, consumo de anabolizantes, consumo de energético, esse tipo de coisa. Sim. Vamos ao livro. Exercícios da Incerteza, Memórias. Esse é o nome do livro, tá? Escrito pelo doutor Drauzio Varela. O Drauzio Varela, para quem não conhece, é um médico oncologista, cientista e também escritor brasileiro. Ele ficou muito famoso por popularizar a medicina. O que isso quer dizer? O Drauzio Varela percebia que as pessoas não entendiam como a medicina funcionava desde os anos 70. Então, ele participava de programas de rádio, de programas de TV, ele ia para as ruas, ele participava de campanhas e mutirões para trazer informações sobre medicina para as pessoas de uma forma prática. Então, desde os casos da HIV, os casos ligados ao uso do cigarro, câncer de mama, câncer de próstata, ele é uma pessoa muito objetiva e muito direcionada ao atendimento de informação para a população, tá? Coisas que são importantes. O livro nada mais é do que Memórias do Drauzio Varela, tá? Ele dividiu o livro em 51 memórias. Ele vai discutir fases da vida dele, propósitos da vida dele, situações da vida dele, e vai colocando dentro disso comentários e relações. O livro tem 51 capítulos e um epílogo, que vai falar um pouco sobre questões muito pontuais da atualidade. O que eu quero que vocês não se preocupem? A gente vai falar de forma superficial sobre os capítulos e as ideias.
Eu já deixei num drive o slide para vocês darem uma olhada e criarem depois a linha de raciocínio de vocês. Não vai dar tempo de tu copiar correndo tudo ao mesmo tempo agora. Tenta pegar a noção geral do processo. A gente vai ter um médico renomado da popularidade, da atualidade, uma pessoa que está viva e atuando, contando memórias da sua vida que se misturam com a nossa memória social. Então, vai ter várias coisas que ele vai falar que são importantes para a gente como sociedade, mas que também são importantes para a construção da vida dele, ok? Então, a história e a memória se misturam um pouco. Aqui eu deixei a capa do livro para vocês. Eles vão falar sobre questões políticas, de medicina, de ideologia pessoal, de ideologia atual. O que vocês têm que ter em mente? As provas de vestibular são muito políticas, diferente do Enem. Como assim diferente do Enem, professor? O Enem veio super político, ok. Mas o vestibular, ele tem a liberdade de ser ainda mais político. E o Drauzio Varela, no livro, é extremamente político, tá? Então, já esteja consciente, claro, é um homem médico, cientista, com posicionamentos associados ao que hoje a gente chama de centro-esquerda. E ele vai deixar isto claro e vai dar nomes dentro do livro. Professor, eu não concordo com ele. Ninguém te perguntou. É uma prova de vestibular, tu vai lá e responder o que ele falou e não o que tu pensa. Depois tu chega em casa e reclama no Twitter. Ok? Isso é uma coisa que você tem que ter muito cuidado. Os vestibulares são muito pontuais nos posicionamentos deles. Tu não pode ir para a PUC e falar mal da Igreja Católica. Mas eu discordo. Problema teu. Pontífice Universidade Católica. Não pode ir para a prova da UBRA e falar mal do protestantismo. Universidade Luterana do Brasil. A CAF é uma universidade com posicionamentos associados ao centro-esquerda. E o livro fala sobre isso. E tu vai lá e responder contente, feliz e saltitante as coisas que o Drauzio Varela disse. Fechado? Então, ok. Vamos lá. O livro não tem uma divisão extremamente perfeita, mas a gente deu uma ajustadinha para deixar ele quase numa ordem cronológica. Os nomezinhos em negrito é o nome do capítulo, tá? E do lado tem uma descrição do que ele vai viver. A gente vai falar de uma forma bem rápida, mas não se preocupem, vocês vão ter acesso aos slides. O capítulo termo que eu não usei vai falar de quando o Drauzio passou para ir para a faculdade. Ele é médico formado na USP. Ele passou em segundo lugar na USP, na Universidade de São Paulo, uma das mais concorridas do país até hoje, mas ele não passa de primeira, tá? Ele passa de segunda ou de terceira. E ele vai falar que ele estudava muito para o vestibular, que ele tinha um afastamento da família dele, que ele não era muito próximo do pai dele, que a madrasta não apoiava muito e tudo mais. E ele vai dizer que quando ele passou para ir para a universidade, ele pediu um terno de presente. Porque era uma das coisas que, tipo, te dava moral na época, para um médico atender, que nem, tipo, o jaleco e o terno, que passavam seriedade. E o pai dele se nega a dar para ele. Então, por isso, o terno que eu não usei. Ele passa, ele aprova, ele não recebe o reconhecimento da família pelos feitos dele, ele não recebe apoio pela escolha que ele está fazendo, e não recebe o terno que ele pediu de presente para poder estudar. As origens, ele vai contar um pouco sobre a origem da família dele, sobre o fato de que um dos pares de avós dele vem da Espanha, o caso como eles se casaram, como eles se conheceram, que a família dele não queria esse casamento. Ele vai contar que ele tem 2 avós Antônios, que a família em si é uma família conservadora, extremamente fechada para algumas ideias, e é uma família que não tem muito vínculo de carinho, a gente não vê muitas demonstrações de afeto nas descrições que o Drauzio faz. Ele vai dizer que a mãe, antes de ter a sua leva de filhos, perde um bebê, na verdade, ela dá à luz, e a criança morre depois de 3 dias. Ele vai falar que parece que a família meio que sofre muito com essa lacuna.
que ela vai ter outros filhos depois, né? Mas que aquela lacuna ficou muito marcada e que muito tempo depois o pai dele contou para ele que se arrependeu muito de não ter levado a mãe dele para dar à luz no hospital, que talvez se ela não tivesse dado à luz em casa e sim no hospital, essa criança ainda estaria viva. Então, tipo, se passam 30 anos e a memória dessa criança continua vagando no limiar da família. No capítulo Menino, ele vai falar um pouco sobre a vida dele na infância. Ele vai dizer que ele vai ter ainda, que a mãe dele ainda vai dar à luz a 3 filhos, ele mais 2, que eles vão cumprindo as tarefas da casa e meio que ajudando a mãe nos afazeres. O pai é um pouco ausente, é meio alargado, assim. Que com o tempo a mãe dele fica doente, ela tem uma miastenia, e isso é importante, tá? Lembra que eu falei a relação da memória com a relação do presente? É óbvio que ele, com 4 anos, não sabia o que era uma miastenia, mas hoje ele é um médico. Então, ele vai dizer que ela é diagnosticada, que ela faz um tratamento com um tipo de medicação, mas ela acaba falecendo quando ele tem 4 anos, tá? E, no fim das contas, toda a sobrecarga que azia sobre a mãe agora vai passar a funcionar sobre a avó, tá? Ele vai ser criado ele e os irmãos vão terminar de ser criados pela avó. O pai dele não vai embora, o pai dele não dá fuga, não vai comprar um cigarro. Só que o pai dele é um cara super ausente, tá? Professor de cursinho. Ele vai contar que ele começa a dar aula quando ele está na faculdade, junto com um colega dele, o João Carlos de Gênio. O Drauzio dá aula de física e o de Gênio dá aula de química. Eles vão ser 2 dos fundadores do cursinho Objetivo. É o Objetivo que existe hoje em dia, tá? O Drauzio Varela foi um dos fundadores dele. Com o tempo, ele dá aula de física e química, mas ele percebe que, na real, mesmo ganhando mais dinheiro dando aula do que sendo estagiário de médico, o que ele queria era se dedicar à medicina e realmente levar aquilo a sério. Então, ele larga o negócio e o de Gênio dá seguimento, tanto que o Objetivo existe até hoje, né? Ele vai falar sobre o capítulo maternidade, que é a primeira vez em que ele pensa em largar a medicina. O que isso quer dizer? Gente, um dia ele está ajudando num estágio e tem uma mulher grávida e ela está sofrendo muito para fazer, a enfermeira está ali fazendo a tirada de sangue, e ele faz uma zona com as ampolas de sangue e ele percebe que ele gera um prejuízo para a saúde daquela mulher. E ele para 5 minutos e pensa, tipo, tá, eu não sirvo para isso, eu sou muito perdido, eu não tô pronto, eu ainda sou muito imaturo. Ao mesmo tempo, ele vai dizer pra gente durante o livro que ele fica muito feliz de não ter passado no primeiro vestibular, porque o tempo, 1 ano a mais que ele leva de estudo, foi o suficiente para ele ter um pouco mais de maturidade para entender o que ele estava buscando. O capítulo A Culpa é um para vocês fazerem um asterisco na cabeça de vocês, tá? Em A Culpa, ele vai dar pela primeira vez o uso do termo exercício da incerteza, que dá nome para o livro. O que ele quer dizer? Que um médico pode passar todos os dias trabalhando, fazendo coisas incríveis. Um único erro, às vezes, é muito maior do que todos os acertos. Que um erro ocasional não ameniza a culpa. Então, tipo, o médico pode fazer 100 cirurgias perfeitas. Se ele cometer um erro em uma cirurgia, aqueles 100 casos perfeitos não tiram a culpa dele. Ser médico é viver sob a incerteza. Tu pode fazer tudo certo, se tu fizer tudo errado uma vez, pode ser uma vida e pode ser uma culpa que tu vai carregar para sempre e não vai mudar. Então, acho que é muito interessante esse capítulo, porque ele fala para um vestibulando de medicina essa situação de como, às vezes, o exercício do médico é um exercício incerto. Tu pode te esforçar muito e dar tudo errado, tu pode não te esforçar e dar tudo certo, mas uma perda, um erro, um caso mal encaminhado, nunca vai te deixar. Aquela culpa permanece por muito tempo. Em Sanitarista Frustrado, ele vai contar que, na verdade, quando ele entrou na medicina, ele queria fazer medicina preventiva, só que era uma área que não era muito conhecida, não tinha muito professor, não tinha muita área, e ele percebe que não tinha condição de trabalho, abandona a ideia
começa a pensar em fazer psiquiatria, mas ele percebe que ele tem muita dificuldade de diferenciar casos psiquiátricos, então existem muitas similaridades nos atendimentos e que aquilo ainda não é muito a cara dele. Por fim, uns amigos dele contam para ele de trabalhar com indústria, com restaurante, com esse tipo de coisa, só que ele percebe que tem muita falcatrua por trás e não curte muito, não. Pobreza, desnutrição e endemia. Ele vai falar sobre uma coisa que a gente chama de situação limite, que também é uma coisa muito importante para a questão dos médicos, que são casos em que não importa o trabalho que vocês vão fazer, porque os casos da saúde das pessoas têm a ver com a negligência social. Então, tipo, não importa o quanto a Giane seja uma ótima médica, ela faça o melhor atendimento do mundo, ela não pode curar a desnutrição do mundo. Então, é um trabalho que tu vai fazer para o resto da vida. Que às vezes as endemias têm a ver com a falta de vacina. Então, ele vai falar sobre essas situações em que ele chega ao extremo, em que tu está trabalhando dia a dia, e aquilo nunca vai parar. E que tu não tem o que fazer, tá fora do controle de vocês. Vocês podem ser os melhores médicos do mundo, vocês não curam o câncer hoje. Vocês podem ser os melhores médicos do mundo, mas vocês não vão conseguir acabar com a fome e a pobreza, tá? Ele vai falar do anos de chumbo, sobre a ditadura militar. Ele vai falar um pouco sobre como aumentou muito a mortalidade infantil por causa das quedas de vacinação, e ele deixa isso muito claro, toda vez que ele faz críticas a governos de direita, ele deixa muito claro as que a gente chama de necropolítica, como muitas vezes governos de direita se posicionam de formas que acabam aumentando o número de mortalidade de pessoas pobres. Por que eu tô deixando isso claro? Porque ele vai falar isso aqui em Anos de Chumbo, e lá no epílogo ele vai falar de novo quando ele vai fazer uma crítica ao processo da pandemia da Covid, tá? E ele vai falar dos posicionamentos ideológicos dele, de que ele discordava da ditadura, de que ele apoiava as pessoas que lutavam contra a ditadura, que ele era uma pessoa que sempre pensou em atender ao povo e não aos mais ricos, que ele nunca pensou em trabalhar dentro dos grandes hospitais, que para ele era um processo de negligência muito grande os posicionamentos da ditadura militar. No capítulo Boanerges, ele vai falar de uma pessoa que existiu, tá? Ele era um colega de faculdade dele que ajudava pessoas a fugirem do Brasil, indo para a Europa e para os Estados Unidos a baixo custo. Ele é um cara que fez toda a especialização dele em Cuba e trabalha com o movimento de libertação popular. Ele ajuda muita gente a fugir do país e também a conseguir coisas para trazer para o país, mas ele é morto pelo regime militar alguns anos depois. A convocação, ele vai falar que um dia ele está trabalhando e um jornalista amigo dele dá um toque para ele. Tipo, cara, se eu fosse tu, eu ia embora do país. Não vai dar bom. Ele diz que não vai, que ele não está fazendo nada errado até o momento. Alguns meses depois, ele é convocado a dar um depoimento no DOPS. DOPS eram as delegacias de ordem social. Ele fica sentado na sala, lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, vê um monte de soldado passar armado, meio que intimidando ele, e depois um cara chega bem coladinho nele e diz que talvez tenha sido um engano. Mas ele entende mentalmente como um aviso, sabe? Tipo, a gente sabe que tu tá aqui, a gente tá te vendo, hoje a gente não vai se desgastar, mas é bom tu ficar esperto. Em Seu Oswaldo, ele vai falar sobre o primeiro passo dele como se identificando com o médico que ele é hoje. Fala, João. Mas ele fez alguma coisa contra a ditadura pra chamar ele pro DOPS lá e ameaçar ele ou não? Em teoria, ele não faz nada. Em teoria. Só que ele é um cara que sempre se posicionou publicamente como alguém que não concordava com a ditadura. Mas ele não faz nada. Tanto que é por isso que ele vai lá e fica sentado nas Memórias Póstumas. Tipo, eu não fiz nada. Pode me chamar. Entendeu? Ele meio que tira onda ainda. Entendeu. Só que não adianta ele achar nada. Ele, se os caras quiserem dar 2 tiros nos cornos dele, os caras dão, entendeu? Mas ele tanto não foge, quanto fica lá sentadinho lendo o Machado, porque ele realmente não faz nada. Só que ele tem um posicionamento contrário ao da ditadura. Ele vai falar que ele começou a trabalhar no grupo Vicente Amaro, do Hospital de Servidor Público Estadual, e ele começa a trabalhar com imunologia.
E ali ele percebe o que ele quer para a vida dele, que é quase a medicina preventiva, mas ele quer trabalhar com esses casos extremos. Ele quer curar as pessoas, ele quer salvar as pessoas, entendeu? Quando ele escolheu medicina era para salvar vidas. E ele pensou em medicina preventiva porque tu impede que a pessoa tenha já doença. E nesse hospital, ele começa a se deparar com casos extremos e raros e fortes, principalmente de tuberculose, e ele percebe que é naquele caminho que ele quer ir. Então, ele vai começar no caminho da imunologia. O que nos leva ao próximo capítulo, a oncologia. Ele vai começar a falar sobre como ele terminou nas escolhas sobre o câncer. Hoje, Drauzio Varela é um oncologista. Ele vai comentar como as pessoas tinham preconceitos ligados ao câncer, como as pessoas não tratavam o câncer. Normalmente, câncer era só uma sentença de morte. Então, as pessoas não se dedicavam ao tratamento, à pesquisa, não existiam tratamentos adequados, como quase tudo era um trabalho paliativo para diminuir o sofrimento. E ele vai contar que foi a partir disso que ele segue a especialização dele e vai abrir o primeiro consultório. Em quimioterapia, ele vai falar sobre os passos do desenvolvimento da quimioterapia e vai relacionar com todo o processo de criação da quimioterapia. A quimioterapia é criada em 42, tá? Só que ela é muito trabalhada ainda até os anos 90. A quimioterapia que a gente conhece hoje é uma coisa muito moderna, tá? E ele vai fazer comparações. O cara que desenvolveu a quimioterapia, os testes em campos de concentração, como funciona o trabalho da quimioterapia, desde o uso de gás mostarda na Primeira Guerra, como que radiação e coisas assim. Ele vai fazer basicamente uma leitura médica sobre o processo de quimioterapia. Ele vai seguir nessa linha, falando do projeto Genoma. O projeto Genoma foi o projeto que desenvolveu a terapia-alvo, que é esses tratamentos que a gente tem hoje em dia. Tu não precisa te chumbar de medicação e te arrebentar inteiro. Tu consegue fazer tratamentos direcionados no câncer para que as pessoas não tenham que ficar toda ferrada. Tu pode fazer radioterapia só no braço. Tu pode fazer quimioterapia localizada, tá? Ele, inclusive, vai fazer uma menção ao fato de como ele descobria algumas coisas, porque ele ficava sentado jogando coisas no Google. Então, ele começou a se aproximar dos tratamentos de câncer de mama, que é uma das especializações dele, porque ele ficava sentado fazendo pesquisas no Google. Como a tecnologia e os tratamentos são coisas tão contemporâneas. É isso que vocês têm que ter em mente, tá? Como a gente tem noção, às vezes, de que as coisas estão muito incrustadas na nossa vida, mas, na verdade, elas são muito contemporâneas. Eu vou dar um exemplo rápido para vocês terem noção, tá? Essa semana, a minha esposa me falou... semana passada. Sobre eu usar protetor solar. E ela disse que eu tinha que agradecer, porque no tempo dela não tinha protetor solar. E eu fiquei tipo, como não? O protetor solar, a primeira marca de protetor solar, chegou no Brasil nos anos 80, em 84. Então, tipo, é uma coisa normal, que tu vai na farmácia, pega, parece que, tipo, todo mundo tem protetor solar, mas, gente, não tem 50 anos que tem protetor solar no Brasil, tá? Então, tipo, pensa que se não tinha protetor solar, o cara tá falando de quimioterapia. Então, tem toda a questão de que ele foi um médico que se especializou em coisas quando não existiam formas de tratar essas coisas. Ele vai fazer um parágrafo chamado prepotência, que é outro para vocês darem um asteriscaço, porque ele vai fazer críticas a casos de médicos prepotentes e que usufruem do nome de médico, do termo de médico, para abusar das pessoas, para violentar as pessoas ou para serem negligentes. E ele vai falar muito sobre a figura do João de Deus. Para quem não lembra, o João de Deus era um médico alternativo, vamos dizer assim, que fazia tratamentos nas pessoas e foi acusado nos últimos anos e preso por estupro e não era para falar esse tipo de coisa, agora o vídeo já caiu já, por abuso de mulheres e de pacientes. Então, ele vai falar sobre o fato de como a medicina sempre foi associada a figuras masculinas, de como sempre as pessoas confiaram muito na figura do médico, então muitas pessoas se aproveitavam disso para gerar diversos tipos de violências nas pessoas. Ele vai falar até sobre alguns casos de violência obstétrica, esse tipo de coisa. Ele vai falar sobre o SUS, nosso amado e idolatrado SUS, sobre a implantação do SUS, sobre como o sistema de atendimento mudou graças ao SUS, e, ao mesmo tempo, ele vai aproveitar para fazer uma crítica bastante contemporânea
falando das falhas do presidente Jair Bolsonaro e dos seus ministros da saúde durante o tratamento do Covid. Ele bate nessa tecla 1 milhão de vezes, de que nunca foi tão vergonhoso para o Brasil, diante de uma crise sanitária, nós termos tido 4 ministros da saúde. Ele fala isso umas 30 vezes, tá? Como que a gente teve 4 ministros da saúde e só um deles era médico e foi o que menos ficou no cargo? Ele fala isso fácil umas 5 vezes, tá? Fala, João. Oi, não respeita ele no tempo, né? Tipo, que nem tu falou ali, esse bagulho do SUS, ele é lá em 1900 e tanto, e o Jair assumiu em 2000 e tanto ali. Ele Isso não. aí. Ele não segue uma linha cronológica. Tipo assim, ele vai meio que trazendo coisas, só que ele vai e ele volta. Tipo, ali quando ele fala do projeto Genoma, ele tá nos anos 80. Só que daí quando ele vai falar da quimioterapia, ele volta lá em 1911, na guerra, 1940. Ele faz essa comparação da criação do SUS com a pandemia. Ele não segue uma ordem cronológica. São memórias, então ele divaga, tá? Saúde da família, ele vai começar a falar sobre como ele começa a ganhar destaque internacional e quando ele é convidado pelas primeiras vezes para trabalhar nas penitenciárias. Um dos trabalhos mais famosos da vida do Drauzio Varela é o trabalho dentro dos presídios com o combate ao HIV, tá? Os convênios, ele vai falar sobre a criação dos planos de saúde e como isso sucateou um pouco os tratamentos. Aí aqui vai vir uma leva de viagens. E como o João acabou de falar, ele não segue uma ordem cronológica. Então ele vai jogar coisas sobre viagens e sobre tratamentos que ele começa a estudar de uma forma meio aleatória, tá? Na União Soviética, em 86 ele vai para Moscou. Ele fala como era perigoso ir para Moscou, porque lembra que a gente está numa época de Guerra Fria, pós-ditadura, mas ainda faz muito pouco que a gente saiu da ditadura. Então ele diz que tudo parecia espionagem. Então era muito difícil ir, era muito difícil voltar, era muito difícil ficar, era tudo um parto. Só que isso ele dá um grande ênfase, que também é importante. Lembra que eu disse que ele deixa claros os posicionamentos políticos dele. Ele vai fazer que essa crise soviética da espionagem, por muitos pontos, também era uma grande desinformação. Assim como foi a crise comunista no Brasil. Ele vai lembrar do fato de que durante ali a era Vargas, até mesmo durante a ditadura, existia esse surto de que o comunismo ia acabar com o Brasil e tudo mais. Só que, na real, ninguém nunca tinha sido comunista e era só um bando de desinformação como cortina de fumaça. E ele vai dizer que esses surtos de espionagem e dos soviéticos invadirem também eram pouco. Existia uma crise, mas existia muita desinformação. Ele vai fazer uma crítica à medicina socialista, União Soviética, socialista, blá, blá. Ele vai dizer que, apesar de a União Soviética ter muitos avanços científicos, o modo de vida dos socialistas era muito perigoso. Então, às vezes, ele visita uma unidade de saúde em que, basicamente, o que as pessoas comiam era o que deixava elas mal. Então, não tinha como, enxugar gelo. Eles curavam as pessoas, elas iam para o vilarejo, comiam, passavam mal e voltavam. Além do fato de que era muito comum e muito liberado o uso excessivo de cigarro e álcool na União Soviética. A bomba atômica, ele vai falar que em 88 ele vai para o Japão e como ele trabalhou com o tratamento dos hibakushas. Hibakushas eram os sobreviventes da bomba atômica. Então, os efeitos colaterais da radiação, os efeitos das mutações genéticas, os problemas relacionados às bombas e às crises nucleares, tá? Instituto Karolinska, em 79. Percebe que a gente estava em 88, agora a gente está em 79. Ele vai para Amsterdã, porque ele começa a estudar o uso da BCG oral. BCG é a vacina do Zé Gotinha, tá? Compulsões, ele vai falar sobre... Esse capítulo é bem importante, tá? Porque um dos grandes destaques do Drauzio Varela é o combate ao uso de cigarro, ao tabagismo. E ele vai dizer como ele largou o cigarro mesmo depois de 36 anos fumando. E como o Brasil popularizou por muito tempo o uso de cigarro e deu uma facilidade para que muita gente chegasse a esse consumo. Seguindo a linha, ele vai falar sobre
como o Brasil permitia propagandas, como durante os anos 80 se concentrou muita propaganda para o público feminino. Lembre desses desenhos dos anos 60, 70, das pin-ups, que as mulheres sempre com cigarro, como elas são sensuais, tá? E ele vai falar como ele largou o cigarro e como ele começou a trabalhar com campanhas públicas para parar o cigarro. No Olho do Furacão, ele vai contar sobre o estágio que ele faz em Nova York e por que Olho do Furacão. Porque ele vai começar a trabalhar com a AIDS, tá? Em Enfermeira, ele vai falar sobre os casos de AIDS nos anos 80, principalmente em Nova York. Aqui, ele vai fazer uma coisa muito interessante, que é nesse capítulo, valorizar o trabalho da enfermagem. Que é uma coisa que a gente sabe que existe um grande impasse dentro da classe médica, de médico não valorizar a enfermeira ser aquele que não passou em medicina e blá, blá, blá. Ele vai, inclusive, ficar doente depois e vai fazer isso de novo, tá? Vai fazer uma fala muito importante sobre o papel da enfermagem. E aqui ele vai falar como ele sofre muito preconceito dos outros médicos por tratar pacientes com HIV, com AIDS, e como ele começou a se inserir dentro da cena LGBT para entender melhor. Por que vocês têm que lembrar? Nos anos 80, a AIDS era doença de gay. Só pegava quem era gay. Então, o jeito de curar, achar a cura, era entender o que esses gays estavam fazendo que os héteros não estavam fazendo. Com o tempo, as pessoas vão descobrir que não tem nada a ver A com B, né? Na rádio, ele vai fazer uma viagem para Estocolmo, mantendo as pesquisas dele sobre o HIV, e vai falar sobre como ele começa a popularizar esses conhecimentos, como ele começa a ter um programa semanal na Jovem Pan falando sobre questões de saúde, respondendo perguntas de saúde para as pessoas. No mesmo ano, ele vai ser convidado para trabalhar no Carandiru, fator importantíssimo da vida dele, tá? Na cadeia, ele vai falar que, por exemplo, boa parte dos presos que tinham HIV não eram homossexuais, nem tinham tido relações homossexuais, e sim se contaminavam pelo uso de seringas contaminadas para usar cocaína injetável. Ele começa a fazer um trabalho dentro das penitenciárias de tratamento, tanto da dependência química quanto do HIV, e quando ele está tendo ótimos resultados, quando os resultados começam a aparecer, surge o crack no fim dos anos 90, e tudo degringola de novo, né? Ele vai falar como uma pessoa, 30 anos depois, aquilo que o João tinha comentado, Carandiru, anos 90, ele em 2019, vai dizer que mesmo trabalhando na cadeia 30 anos, ele ainda vê os mesmos problemas, que os médicos vão até as penitenciárias, não atendem os presos, e muitas vezes os detentos comentam que nem tocam neles para diagnosticar, porque eles são deixados para morrer. Ele vai falar em O Mundo do Crime sobre como ele começa a se aproximar dessas questões ligadas à vida dos carcereiros, dos encarcerados, e como a punição social no Brasil é limitada. Uma pessoa que ela comete um crime, ela só tem 3 opções. Ou ela vai ser desprezada socialmente, ou ela vai sofrer violência, ou ela vai morrer. E ele vai fazer uma comparação interessante, perigosa, mas interessante, de que as cadeias hoje em dia nada mais são do que os novos navios negreiros. Porque as pessoas que estão presas são as pessoas negras, as pessoas que estão presas são as pessoas pobres, e as pessoas que estão presas não têm chance de reinserção social. Tá? Biotecnologia. Ele vai falar sobre o processo de como as pessoas descobrem que a AIDS é uma coisa e a HIV é outra, tá? E que ele vai trazer um desses médicos que faz essa descoberta para fazer palestras no Brasil sobre a AIDS. Entre cientistas, ele vai falar de conversas que ele teve com outros pesquisadores durante os anos, principalmente com questões psicológicas. Ele nunca abandona muito essa ideia de psiquiatria, tá? Projeto Rio Negro também é importante, porque foi um projeto que deu para ele o prêmio Jabuti. Ele vai falar que quando esse médico que descobriu a diferença entre HIV e AIDS vem para o Brasil, o cara olha para ele e diz assim, ó, ô Drauzio,
Se eu fosse tu, eu pesquisava a função das plantas da floresta amazônica. Os índios tinham várias ideias lá. A gente sabe disso, mas a gente até hoje não entende. Tá aí um baita caminho para a medicina. E ele leva a sério o que o cara diz, passa um tempo viajando entre a Colômbia e a Venezuela, visitando povos indígenas e pegando receita de planta. Antirretrovirais, ele vai falar sobre quando começa os tratamentos da HIV. Ovelha Dolly e o coração, ele vai comentar sobre, óbvio, né, o processo de clonagem da ovelha Dolly e o primeiro transplante de coração no Brasil. Crescei e multiplicai-vos. Ele vai dizer que ele visita o Museu de História Natural de Nova York e ele tem um teto assim, sobre a vida, sobre como a gente, como espécie, se hiperdesenvolveu, para além do que qualquer outra espécie na Terra já se desenvolveu, e de como a vida passou a ter novos sentidos para a espécie humana. Ele também vai ter uma crise de fígado, tem certeza que vai morrer, e daí vai fazer um capítulo de novo falando sobre o papel dos enfermeiros, né? Em Medicina do século XXI, ele vai fazer uma crítica sobre as nossas questões contemporâneas. Má alimentação, consumo de fast food, uso de drogas, uso de cigarro, uso de álcool, consumo de tecnologia, e como a gente, apesar de viver mais, passou a viver pior. E aí entra um outro parágrafo, um ponto que eu acho importante. Faz um asterisco em doentes saudáveis. Ele vai falar sobre como, apesar de hoje em dia se viver mais, a gente vive dependente. Pensem nos avós de vocês, nos tios de vocês, as pessoas mais velhas vocês conhecem. Todo mundo não toma um remedinho? Ah, esse aqui controla a pressão. Ah, esse aqui é diurético. Ah, esse aqui é para o osso. Esse aqui é para a cabeça. A gente vive, mas vive doente. A gente achou um jeito de aguentar até os 100 anos, mas ninguém vive bem até os 100 anos. A gente se tornou pessoas doentes que estão vivendo, tá? Males da alma, ele vai começar a falar sobre como, durante os anos 2000, passou a se dar valor para a saúde psicológica. Vai fazer uma crítica sobre a internet. E embaixo vai falar sobre a questão das mulheres, da saúde da mulher. E aqui é outro parágrafo legal também, porque o Drauzio Varela passou anos trabalhando em penitenciária. E ele vai falar sobre como a mulher é solitária. O livro chegou com um mês de atraso, né? Porque ele fala muito sobre o tema do Enem. Como nos presídios, os homens têm filas de mulheres para visitar eles. Mas as mulheres estão sempre sozinhas. As mulheres sempre lidam com tudo sozinhas. As mulheres sofrem, inclusive, suas violências sozinhas. Aí ele vai falar sobre os primeiros estudos a respeito da menopausa. Logo depois ele vai falar um pouco sobre saúde do homem, as questões de câncer de próstata. Uma outra coisa que ele vai deixar muito claro, como na oncologia são raríssimos os casos de suicídio. Pessoas muito doentes têm vontade de viver. Tá? Convivência com a morte, ciência e arte, ele vai falar de novo sobre essa crise de ser médico, né? Tu passa todos os dias perdendo pacientes, tu passa todos os dias vendo casos de que tu não consegue lidar, apesar de tu te esforçar, tem batalhas que tu vai perder, e como que tu vai lidar com isso? O envelhecimento do médico, ele vai falar sobre quando ele tinha 79 anos, que é mais ou menos quando ele escreve o livro, que apesar de ativo, que apesar de bem de saúde, ele viveu muito, mas o mundo ainda é o mesmo, em vários aspectos. Ele vai fazer uma comparação com um poema do Drummond, ele vai fazer algumas citações desse poema, né? O nome do poema é Congresso Internacional do Medo. E ele vai falar sobre como o mundo ainda continua muito desigual, continua muito injusto e que muitas das nossas ações não permitem uma mudança da vida. E em O Epílogo, que ele chamou de A Pandemia, ele vai falar um apanhado sobre o que a gente já sabe. A pandemia começa, ninguém leva a sério, as pessoas são negligentes, as pessoas são negacionistas. O Brasil teve 4 ministros da saúde, eles não eram médicos, eles prejudicaram o andamento. Ele vai falar sobre a crise do oxigênio da Amazônia.
como ele se voluntariou como médico, como ele não pôde continuar atendendo por ser grupo de risco e como ele só pôde voltar aos atendimentos em 2022. Ok? Tá tudo bem aí desse lado? Vocês já estão morrendo? Gente, o livro em si é um apanhado geral, óbvio. E igual a gente já tá aqui há mais ou menos uma hora. Tem mais alguns livros, tem mais umas coisinhas, a gente vai tentar ser mais breve. Morrendo, mas passo bem com isso, obrigado. O vestibulando não tem o direito de sofrer, né? Mas, agora é um ponto mais pesado, tá? E eu vou dizer bem de verdade. A gente vai passar bem por cima desses contos. A Conceição Evaristo é uma autora fantástica, provavelmente um dos maiores nomes da literatura brasileira hoje, já consagrada como uma futura cânone da literatura, só que esse livro é muito pesado psicologicamente, principalmente para as meninas, tá? O livro é muito pesado psicologicamente. É um livro de contos chamado Em Submissas Lágrimas de Mulheres. A Conceição Evaristo é uma mulher que cresceu e nasceu pobre, consegue, através da educação, mudar de vida. Hoje ela é doutora, professora na USP, é uma das maiores autoras da literatura brasileira, apesar de ter começado a escrever tardiamente, digamos assim. Só que, gente, o livro é uma reunião de contos falando sobre as pequenas e grandes violências das mulheres, tá? Basicamente, são 12 contos que vão contar histórias assim, ó. O que eu quero. Sim, eu vou deixar a gravação. Só aquilo que eu falei. Acho que a gente não tinha conseguido entrar ainda. Eu acho que eu não vou conseguir deixar isso no YouTube, tá? Principalmente pelo que vai acontecer agora nesse livro. Mas eu vou deixar no Drive, igual. Mas eu acho que eu só consigo por amanhã pro vídeo renderizar. Mas, pensem assim, tá? Esse livro vocês têm que imaginar, tipo assim, ó, tem uma mulher que está indo de lugar em lugar escutar histórias. E meio que o que a gente vê no livro são as histórias que ela escutou. Existem aspectos que são muito importantes desse livro que podem ser, que a gente diz que é ficção barra verdade. E aí vem um termo que vocês precisam para a vida de vocês, para fazer essa prova. Escrevivência. É um conceito basicamente desenvolvido pela Conceição Evaristo, em que ela vai falar de que mulheres negras, pessoas negras, não são capazes de escrever apenas ficção. Tudo em que se escreve, tudo em que se produz a história de uma pessoa negra ou a história de uma pessoa marginalizada é composta sempre pela verdade. E é isso que a gente vê nesse livro. É uma ficção? É. Só que cada pequena situação que ela apresenta é uma coisa que a gente consegue visualizar na realidade dia sim, dia também. Que as meninas, principalmente, tá? Porque todas as histórias são de mulheres, a gente consegue fechar os olhos e escutar alguém contando uma história parecida, ou saber de um exemplo parecido. Então, ela vai mostrar que é uma realidade que ela está intrínseca. O livro pode ser histórias fictícias, mas a gente vê cada mulher que está ali, todo santo dia, tá? Então, acho que isso também é uma das coisas que deixa o livro mais pesado durante o carregar da leitura dele, ok? Vamos lá. O primeiro livro se chama Aramides Florença. Cada conto tem o nome de uma mulher, tá? Eu deixei embaixo palavras que vão dar para vocês pequenas ideias para vocês lembrarem do conto, tá? Eu vou contar de forma rápida, sucinta, mas aqui tem um resumo com pequenos recortes para vocês entenderem. A narradora é essa mulher que está passando de lugar em lugar ouvindo as histórias, tá? Ela está conversando com a protagonista. Boa parte do conto é contado pela protagonista até a cena em que ela sofre violência, que fica quase uma coisa em terceira pessoa narrada por cima, tá? Ela vai contar na primeira parte, ela vai ir contando que elas se encontram, a narradora chega no lugar
E a mulher está acompanhada de uma criança, uma criança de mais ou menos 1 ou 2 anos. A mulher vai contar que quando ela engravidou, as coisas começaram a ficar confusas dentro da relação dela, que eles sempre foram um casal muito feliz e tudo mais, que eles tinham uma boa condição financeira, que eles, antes de ter esse filho, eles viviam bem felizes, ótimos de vida, tinham um apartamento deles, tudo ficava bem. Até ela engravidar. Um dia ela tá deitada na cama e ela acorda sentindo uma dor absurda no abdômen. E ela percebe que ela tá com um corte no abdômen, porque o marido coloca uma lâmina de barbear na cama para cortar o abdômen dela. A gente vê que é tipo uma indução de um aborto, sabe? O marido começa meio que a desprezar a mulher, e ele fica meio grosseiro, meio agressivo. Um dia, ele vai dar um abraço nela e ele apaga um cigarro no abdômen dela. Anyway. A criança nasce e passa a se chamar Emildes. E parece que tá tudo bem. Tipo, eles param de brigar um pouco, tá? Como eles param de brigar, meio que ela supera, sabe? É uma coisa tipo assim, uma pessoa que sofre uma violência e depois fica tudo bem. A pessoa vai lá, pede desculpa, diz que não era essa a intenção. E a Aramides vive como se, tipo, ok, foi um momento, foi uma dificuldade, agora nós estamos bem em paz. Tem um dia que eles discutem, mas ela, tipo, deixa ok. Numa noite, o marido dela chega mais agressivo, se joga contra o corpo dela e diz que quer ela, já que desde a gravidez ele não tá tendo nada. Ela não briga contra, porque ela sente que é dever dela, sabe? Que ela precisa fazer aquilo como esposa. E ela, algumas vezes, tem relações com ele contra a vontade dela, mas ela não se esforça contra, sabe? Numa noite, ele pega ela à força e abusa dela. E ela meio que tenta relutar, mas não consegue. Ela vai dizer que ela só fica deitada, parada, sentindo o sangue escorrer, sofrendo, e que depois dessa situação o marido dela vai embora e não volta nunca mais. E que ela fica vivendo com a sensação de dor, sofrimento, impureza após ter sofrido violência. Ok? Só pra cima, quinta-feira animada, agradável, tá? Natalina Soledad é um que vocês têm que ter uma atenção. A pessoa que vem ouvindo a história, a nossa narradora é chamada de colhedora de histórias, tá? Uma mulher vai contar pra gente que ela nasceu mulher, e isso já é uma morte simbólica. O pai dela tinha tido 7 filhos homens, até nascer ela. Eu vou citar um exemplo muito recente e que eu acho muito pertinente, considerando o posicionamento da prova. Talvez vocês lembrem de uma entrevista do começo do mandato do Jair Bolsonaro na última eleição. Não estamos falando de contexto político, tá? Eu só quero que vocês lembrem da noção social, porque vocês têm que lembrar que a Conceição Evaristo nasce nos anos 60. Então, são pessoas que regulam de idade. Em que ele brinca que ele teve vários filhos homens e daí vê a menina, que foi quando ele deu uma fraquejada. É a mesma lógica que o pai dela fala, tá? O pai dessa menina diz sempre que para ele foi uma desonra ele ter conseguido fazer um monte de macho e no último, putz, veio uma guria, tá? Eles vão chamar ela de troçoleia, porque ela não é uma pessoa. Ela é um troço. Ela é uma coisa que deu errado, que foi mal feita, tá? Ela é troçoleia Malvina Silveira. Só que o pai nem dá atenção para ela. Ele finge que ela nem existe, tá? Só que ele ainda diz que ele só deu o sobrenome para ela para ninguém dizer que ele é corno, porque foi ele que fez. Mal feito, mas foi ele que fez. Ela passa a infância toda sendo chamada de Silveirinha.
Pra não ser chamada de Trossoleia, né, gente? O nome dela é Trossoleia. Todo mundo fazia piada com ela, a mãe, o pai dela fazia piada com ela, os irmãos faziam piada com ela, e a mãe é passiva. A mãe não interfere. Tipo, a mãe aceita, diz pra ela, tu sabe como é que vai, né, e tal. Quando ela vai pro colégio, a gente não precisa nem dizer, né, gente? O bullying é gratuito, o nome dela é Trossoleia. E ela começa a se revoltar muito com isso. Aos 12 anos, ela passa a entender que ela não é bastarda. Eles são bastardos. E ela passa a relegar a família dela, tá? E ela percebe que a única coisa que ela quer é ir embora daquele lugar e se reinventar. Ela vai embora, começa a construir uma nova vida e ignorar que aquelas pessoas existem. Ela simplesmente meio que mata a Trossoleia. E o conto termina com ela escolhendo um novo nome, que é tipo ela nascendo de novo. Um dos grandes passos que faziam dela menos do que ela ser chamada de troço e ela ser os restos. Então ela se chama de Natalina Soledad. Natalina pela época que ela nasceu e Soledad porque quer dizer solidão. Ela tira o sobrenome do pai, que sempre reivindicou que tinha botado o nome porque não era para parecer que ela era bastarda, assume o nome escolhido por ela. Então, ela faz esse ato simbólico de se livrar do nome humilhante e escolher um nome que não conecte ela a ninguém da família. Ok? O conto todo tem a ver com esse processo de rejeição dela. Respirem fundo, tomem água, tá? Esse conto aqui é outro conto bem complicado, tá? O nome desse conto é Shirley Paixão. Ele vai contar a história da Shirley, que é uma narradora, e ela fala sobre a vontade que ela sempre teve de matar o opressor dela. E que ela não se arrepende do que ela fez. Ela vai dizer que ela começa a ter uma relação com uma pessoa. O cara, quando conhece ela, tem 3 filhas meninas. E ela, 2 meninas. E ela vai dizer que a relação na casa era sempre muito problemática, porque ele era o único homem, então elas dominavam. Ele era a minoria. E ela diz que muitas vezes ele tenta minar uma contra a outra, que ele tenta separar elas ou até fazer microviolências com elas, só que no fim das contas ele terminava sendo minoria. Um dia, eles têm uma briga muito, muito absurda. E ela grita com ele e manda ele embora. Diz, cara, sai fora, larga, ninguém, não tá certo e tchau. Ela vai dizer que entre todas as filhas, a filha que ele mais tratava mal era a mais velha. A filha dele, tá? Não é uma das filhas dela. É a filha mais velha de todas, que é filha só dele. Uma menina chamada Seni, que tem 12 anos. E ela diz que às vezes ele chega a tratar a guria mal de um jeito descabido. Tipo assim, ele tratava todo mundo mal. Mas aquela guria, ele se tratava de um jeito que não era normal. Mais tarde, naquela noite em que eles brigam, ela acorda com ele aos gritos, puxando a Seni da cama, tentando abusar da menina. Ela vai dizer que a menina já tinha sofrido abuso outras vezes por parte do pai. Só que ele sempre fazia isso de uma forma mais cautelosa. Ele levava ela para a rua, ele fazia isso durante a madrugada, ele abusou da menina muitas vezes desde que a mãe da menina faleceu. Só que ele sempre tinha sido cauteloso com isso. E naquela noite, ele resolve que ele ia abusar das duas a troco de nada. As outras crianças acordam com ele gritando e arrancando a menina da cama e batendo nela. Com o momento que o cara puxa a menina para a direção dele, ela pega uma barra de ferro que está na janela e começa a dar nele. Só que ela diz que ela só volta para si quando os vizinhos entram e começam a segurar ela. Ela vai dizer que ele vai ser preso e ela também. Ela vai cumprir 3 anos de cadeia e depois vai ser solta e está vivendo hoje com a família, cuidando de todas as meninas e que ele continua preso. Mas que se ela pudesse, ela teria matado ele. Tá? É esse o conto. Professora, tá ficando pesado, eu sei. Não posso fazer muito mais do que isso, tá? Adélia Santana Limoeiro.
Esse conto ele é bem simples. Perto dos outros, ele é leve. Ele vai contar a história de uma senhora. Ela parece ter os seus 60 para 70 anos. Que tem um marido que morre, tá? O marido dela, ela recebe uma ligação numa noite dizendo que o marido dela tá num hotel. Ele passou mal no motel, ele teve um ataque cardíaco e que ele estava com uma prostituta. Na verdade, não é bem um motel, é tipo um cortiço, tipo um puteiro, tá? Ele passa mal num motel e ela tem que ir lá buscar ele no centro de prostituição. E quando ela chega lá, ele tá todo ferrado na cama, sem respirar direito, morrendo, e ele fica se sentindo mal por ela ver ele naquela situação fraca. O conto é uma digressão dessa senhora, da Adélia Limoeiro, falando sobre como o homem é falocêntrico, como o homem só tem valor quando ele consegue ter relações sexuais. Então, ele para de dormir com ela para ir comer as novinhas, e enquanto tá medicadinho com a azulzinha comendo a novinha, passa mal ainda e tem que ser buscado por ela, que vai lá socorrer ele, tá? Esse aqui ele também, ele tem vários detalhes, mas em consenso geral, tá? Maria do Rosário Imaculada dos Santos, uma menina que é sequestrada na infância para fazer trabalho escravo, basicamente. É isso. Ela vai falar sobre que na primeira casa ela trabalha, daí passa um tempo, ela é enviada para outro lugar. Na terceira para quarta casa, quando ela vai, ela tem uns 8 anos. Lá ela trabalha muito, que nem uma desgraçada, assim. Lava, passa, cuida das crianças, limpa o chão, limpa a janela. Em todos os lugares ela cozinha, passa, ela é uma empregada. Só que ela nunca descobre o motivo do porquê ela foi sequestrada. Ela nunca descobre quem sequestrou ela. E ela meio que só narra o processo de uma vida servil de uma mulher negra. Lembra muito esses casos que a gente vê frequentemente de mulher é encontrada aos 80 anos, depois de 30 anos de trabalho análogo à escravidão, sabe? Que a gente vê muito frequentemente. Ai, mas ela vive com a gente desde sempre, ela era quase da família. É isso que ela narrou pra gente, tá? Basicamente. Uma menina, ela vai contar vários detalhes que eu deixei aqui no resumo para vocês, mas, gente, tem bastante coisa ainda. Eu tenho as outras aulas gravadas, não se preocupem. Eu vou disponibilizar para vocês outras gravações para vocês não assarem aqui comigo mais tempo tanto. Mas eu só quero que vocês lembrem, é uma menina sequestrada, bem pequena, que leva o nome de Maria Imaculada, e ela sempre deixa claro pra gente que ela nunca foi imaculada, só que ela também nunca entendeu muito da vida dela. Então ela vai contar que ela vive anos sob serviço, depois que ela vai se separar dos sequestradores dela, vai ir buscar uma nova vida, e 35 anos depois, ela vai reencontrar a família dela de novo. Mas nunca vai ter uma explicação do porquê ela é sequestrada, quem sequestra ela, e nem para quê. Tipo, ela só fica lá trabalhando como uma escrava por toda a vida, tá? Isaltina Campo Belo. Esse conto é pesadinho também, tá? Exaltina Campo Belo, vocês precisam de uma referência só. Sempre lembrem, Exaltina Campo Belo. Vamos chamar ela durante o conto todo de Campo Belo, só. Ela é lésbica, tá? E ela é a única personagem do livro inteiro que é lésbica. Então é um bom jeito de vocês diferenciarem esse conto dos outros. Corte rapidaço Tramontina. Exaltina Campo Belo vive no interior do fim do mundo, entre o nada e o lugar nenhum. E vai contar pra gente que desde criança ela não entendia por que ela era diferente. Só que ela sentia que ela queria ser um homem. E a família dela, por motivos óbvios, não apoia isso, né? Ela vai dizer que ela cresce vendo ela fazer coisas que os irmãos não tinham que fazer, os irmãos fazendo coisas que ela não podia fazer, ela tendo tarefas que os irmãos não tinham, ela não se identificando com aquilo.
O pai sempre reprime ela e diz que ela tá errada, que ela vive errado, que ela é um desorgulho e papapá. E ela segue o baile. Anos depois, ela vai para a faculdade e encontra um namoradinho, que obviamente não dura por motivos claros, né? A gata é sapatão. Um dia, eles terminam, ela vai dizer, olha só, irmão, foi mal, mas eu não curto, meu negócio não é isso, eu não gosto de homem. E ele vai lá e vai dizer para ela a frase clássica de todo macho padrão. Afirmava que eu deveria gostar muito e muito de homem, apenas eu não sabia. Se eu ficasse com ele, qualquer dúvida que eu pudesse ter sobre o sexo entre um homem e uma mulher acabaria. Ele iria me ensinar, me fazer mulher. Silêncio constrangedor para ele, tá? Nosso amigo Calvo do Campari segue insistindo de que ela é uma mulher que gosta de homem. Só ninguém pegou ela, de verdade, tá? Ela vai continuar amiga dele e vai dizer, tá. Um dia ele vai dizer pra ela, tá, ô Campo Belo, vamos dar um rolê no baile. Revoada, vamos. Ela vai, eles embebedam e ele mais 5 caras estupram ela. Um tempo depois, ela vai descobrir que tá grávida. Só que ela só vai descobrir que ela tá grávida quando ela tá com 7 meses de gestação. Não tem nem como interromper. Ela vai ficar com uma coisa dela, com ela mesma. É a mesma situação da outra lá, tá? Que sofre o abuso, fica com essa sensação de que ela foi violentada, uma culpa dela com ela mesma. A criança vai nascer e ela vai dar o nome da criança de Valquíria. Anos depois, numa reunião de escola, sabe, reunião de pais da escola, ela vai se apaixonar pela professora da filha dela, uma mulher chamada Miríades. E ela vai terminar a história dizendo pra gente que, apesar de tudo que aconteceu, hoje ela vive muito bem numa família em que tem ela, a Miríades, e a filha dela. E que, apesar das coisas que aconteceram e do tempo ter passado, ela levou muito tempo para entender que ela não queria ser um homem, mas que a vida dela é que não precisava da figura masculina. Ok? Professora, vai ter algum conto leve? Não. Tá? Mary Benedita. Mary Benedita é um conto também, pode ser bem rápido, tá? Mary Benedita, uma menina que quer muito ser artista, tá? Só que ela vive no interior do fim do mundo. E lá ninguém queria que ela fosse artista. Queriam que ela casasse e fosse uma mulher do lar. Ela começa a mentir que tá doente. E como a família dela tem uma tia que mora na cidade, mandam ela para a cidade para ser tratada. Lá ela conta que na real não tá doente nada, que ela só quer ser artista e quer estudar. Dá mó treta na família, o pai dela diz que ela é uma vergonha e blá blá blá. Ela segue o baile dela. Ela estuda, se torna inclusive uma artista renomadíssima, tá? Ajuda a família e tudo mais. Porém, para algumas figuras dentro da família, ela continua sendo uma vergonha, por ser uma mulher que não se casou e que não escolheu o papel de pessoa do lar. Lembra que as personagens estão sempre conversando com uma narradora, né? Com uma ouvinte. Essa ouvinte, ela vai contar para a ouvinte que ela descobriu com o tempo que a arte dela era o que fazia ela mulher, que ela se entendia como uma mulher, que o que dava alegria, prazer, sustentação para ela era aquilo. Que, inclusive, ela fazia arte com o próprio corpo. Então, inclusive, ela usava sangue dela nas obras. E ela vai dizer que ela usa do mais íntimo sangue, que ela usava sangue de menstruação também nas obras. Porque a menstruação era vista como uma coisa horrível, como uma parte horrível da vida das meninas, e que ela usa aquilo como símbolo de liberdade. O conto vai ter 2 pontos significativos, tá? Esse dela usar a menstruação para fazer arte, uma coisa que sempre foi vista durante anos como um detalhe muito impuro das meninas. Percebam, as gurias vão ter mais isso em mente. Quando tu vai comprar absorvente no mercado ou na farmácia, quando tu vai
Tipo, quando a gente é nova, ensinam a gente que não pode deixar saber que tem absorvente nem no vaso e tudo mais. Por quê? Porque é uma coisa muito errada, é muito sujo, é muito uau. E ela usar daquilo para fazer arte é um ponto de libertação e independência dela. Além disso, tem um outro ponto em que ela pega um mapa mundi, rasga ele inteiro e faz outro mapa. Que é uma forma de mostrar que uma mulher, quando busca uma liberdade, reconstrói o mundo dela, tá? Então tem essas duas alegorias. Mirtes Aparecida, tá? Boa parte do conto ela se refere a si mesma como Aparecida da Luz. É uma mulher cega que nasce cega por causa de uma condição genética. A mãe pega uma doença durante a gestação e ela nasce cega. Apesar da cegueira, ela se casa e na cabeça dela ela tem um casamento muito lindo e feliz. Até ela engravidar. Quando ela engravida, o marido dela começa a encher o saco. Encher os cornos. Porque ele não quer ter uma filha deficiente. Ele tem medo dela passar para a menina deficiência. E ela vai perceber que ele nunca amou ela. Que ele só gostava da comodidade de ter uma mulher que lavava, passava, pintava, bordava e fazia os caramba. Então, a da Luz passa a vida toda achando que tem um casamento feliz, até engravidar e descobrir que, na verdade, o marido nunca amou ela e que ela era só uma empregada. Ela vai para o hospital, ela vai ganhar a criança e o cara se mata. Ele comete suicídio. A menina nasce totalmente saudável, sem nenhum problema. O nome da menina vai ser Gaia Luz. E ela vai falar que, apesar da morte do cara e de passarem dificuldades com questões financeiras e tudo mais, elas vivem muito felizes. Então, uma coisa meio vivemos felizes para sempre, apesar do abandono e apesar da rejeição. Tá? Líbia Moirã. Esse conto é meio esquisito, tá? Ele é o que mais destoa do resto do livro. Eu apostei na minha cabeça muito nele, porque, se vocês perceberem, já se achou um padrão, né? São mulheres sofrendo pequenas ou grandes violências e a forma como elas lidam com isso durante as suas vidas. Líbia Moirã é meio diferente, ele é meio esquisito. O que acontece nesse conto? É uma mulher que ela passa o livro inteiro tendo pesadelo. Pesadelo, 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 pesadelo atrás de pesadelo. Ela só tem pesadelo o tempo todo. E ela sempre tem o mesmo pesadelo, ela não sabe por quê. E ela vai vivendo a vida toda, e ela conta algumas cenas de quando ela estava na faculdade, ela dormiu com os amigos numa casa, e ela acordou tendo pesadelo, e dela virou piada, porque ela sempre acordava gritando. Quando criança, ela tenta suicídio 2 vezes para ver se ela para de ter esse pesadelo. Ela passa por um acidente de carro, fica presa na cama, fica tendo pesadelo, e ela vai surtando. Quando ela tem uns 40 anos, o irmão dela fica doente. E ela começa a pensar como ela foi otária de ficar pensando em se matar quando às vezes as pessoas estão lutando para viver. Um dia, no aniversário de 50 anos do irmão dela, vem aquela situação, né? Ai, para quem vai o primeiro pedaço de bolo? E daí o irmão dá o pedaço de bolo para a esposa dá para o filho e o filho dá para ela. Quando ela recebe o pedaço de bolo, ela tem um fluxo de consciência. Ela basicamente volta para a situação do pesadelo, só que agora ela enxerga a situação como um todo. E ela sente vontade de ser mãe. Ela vai contar para uma tia o que ela sonha, e a tia vai deixar mais claro e contar a história para ela. Quando o irmão dela nasceu, ela assistiu o parto. Só que ela era um bebê, basicamente, no berço. Só que a mãe dela teve uma complicação e ela ficou no berço em pé. E por causa da complicação, todo mundo esqueceu da criança, né? Tá lá a mulher sangrando, aberta, morrendo. Ninguém ia pegar a criança no colo, tá todo mundo tentando socorrer a parida. E ela lembra sempre dessa cena, uma criança chorando, uma pessoa gritando e sangue no chão. E ela passou a vida inteira sem querer ter filhos, sem se casar, sem ter uma relação, tendo esses pesadelos, sem nunca entender o porquê. E ela entende depois que essa angústia que ela sofria é porque ela assistiu o parto do irmão. Tá, e daí? É só isso mesmo. Então, como vocês podem perceber, é um conto que meio que viaja perto dos outros.
Esse conto aqui é ruim demais, tá? Sim, que algum deles até agora foi bom, né? Lia Gabriel. Lia é uma mulher que ela tem 3 filhos. O mais novo deles se chama Máximo Gabriel. E ele é esquizofrênico. Ela vai dizer que quando a criança nasce, diagnosticam logo muito cedo, ela começa a entrar em pânico. Porque ela lembra que na cidade dela tinha uma louquinha e todo mundo fazia piada e a mulher nunca conseguiu viver, ela viveu sempre num surto. Ela vai dizer que ela vive hoje, todo mundo bem obrigado, digamos assim, e que ela já está separada. E ela vai dizer pra gente que já tem um tempo que uma coisa aconteceu. Só que ela só vai nos explicar depois. Ela vai dizer que antes de ter o filho, ela era professora de matemática, mas que ela largou o trabalho, começou a dar aulas em casa para poder cuidar dele. Com o tempo, ela também começou a consertar coisas e abriu uma oficina de eletrodomésticos. O tempo vai passando, o marido dela é extremamente rejeitoso quanto à criança. E eles brigam muito, porque o menino recebe mais atenção. Eles se separam por causa de uma briga muito feia. E ela segue a vida, apesar das dificuldades, criando os filhos. Os filhos vão crescendo e o Máximo, aos 15 anos, é internado. Por quê? Porque ele começa a se automutilar e a agredir e gritar com uma coisa que não existe. Levam ele para o hospital, os caras dizem, olha, não tem mais condição, a gente precisa internar ele aqui numa clínica psiquiátrica e tal. Com o tempo, vão descobrir que essa pessoa invisível com quem ele gritava e brigava é o pai dele. Que ele defende e grita por alguém. E ela vai contar que quando ela e o pai do menino se separaram, foi porque o cara entra em casa um dia, quando ele tem 3 anos, o menino tem 3 anos por aí, e espanca ela, até quase matar ela, na frente das crianças. E que aquilo ficou na cabeça do Máximo, e que toda vez que ele tem um surto, ele tenta defender a mãe em vão, porque o cara já não tá mais ali, a coisa não aconteceu. E ela fala que ela sofre muito por ter deixado os filhos verem ela naquela situação e que ela espere que com o tempo e o tratamento ele possa tirar da cabeça dele a imagem do pai espancando a mãe, tá? Aqui eu deixei a descrição para vocês, tá? De como ela apresenta o espancamento. Ela vai dizer que ele entra em casa, quer dar no guri primeiro, e ela se põe sobre o corpo dele, deixando o marido espancar ela. Rose dos Reis é muito parecido com o da Mary, tá? Só que em vez de querer ser uma artista, ela quer ser dançarina. É uma menina que nasce no interior, ela é negra, ela é pobre, e ela quer ser dançarina, e a família diz que ela não pode ser dançarina, e dela se esforça muito, e ela vira dançarina. É isso aí. Ela sofre preconceito, a vida é triste, as pessoas dizem que ela não pode ser dançarina, mas ela vive dançarina, ela melhora a vida da família sendo uma linda dançarina, e no fim das contas, ela dançarina. É isso que vocês têm que lembrar. Rosa dos Reis. Dos Reis quer ser dançarina. As pessoas dificultam ela ser dançarina. Inclusive, tem uma época em que ela é convidada para trabalhar numa peça e no dia da apresentação substituem ela por uma menina branca pintada de preto, tá? Para não usar ela que é negra. Ela vai trabalhar, vai ser babá, vai estudar, vai virar uma dançarina de sucesso, vai melhorar a vida da família e hoje em dia tem um estúdio e está envelhecendo fazendo o que ela gosta, sendo dançarina. Fala, Momo. Todas essas mulheres aí dos contos são todas mulheres negras? Nem todas deixa claro, tá? Mas a gente infere entendendo a lógica do que a Conceição Evaristo escreve. Algumas deixa bem claro que elas são negras. Show. Valeu.
Saura Benevides, ele é um que ele tem uma pegada diferente, porque ele vai falar o quê? A Saura, eu sempre chamo ela de Sara, a Saura, ela sofre pequenas agressões perto das outras, tá? São microagressões diárias. Ela é uma mulher que não preenche os papéis de uma mulher tradicional. Ela engravida na adolescência. Os pais, obviamente, querem que ela se case com esse namorado e eles não querem casar, porque eles não se amam, eles só queriam uma coisa gostosinha. Para não casar, eles combinam do guri fugir. O guri foge e ela fica lá, mãe solteira, firme. É porque ela quer. Então, ela não foi abandonada. A família dela fica puta da cara, como assim ela foi abandonada. A família do guri fica se desculpando e ela tá sereníssima, tá? Ela vai lá, tem o filho dela e vai viver tranquilamente. Anos depois, ela vai conhecer um cara e esse cara com que ela vai casar. Então, já começa que ela vai ser uma mãe solteira por um tempo e depois ela vai casar por amor. Ela decide que quando ela encontra a pessoa que ela ama, ela vai se casar. Ela vai viver boa parte da vida com esse marido, ela vai ter um outro filho, um menino chamado Maurino. Depois, do nada, do dia para noite, o marido dela, o amor da vida dela, morre. E ela resolve meio que vestir luto, uma coisa meio Hamlet, assim. Olha, o homem da minha vida se foi, eu não quero ter relações com as outras pessoas, eu fui feliz o tempo que eu pude. Passa um tempo e ela resolve ter uma noitezinha, um casinho com um amigo de infância. E engravida. Só que ela fica puta da cara com ela mesma, pela burrice dela. Ela rejeita o filho. Então, gente, pensa na Constituição Social, lembra que a Conceição Evaristo é uma mulher dos anos 60, o livro não tem data, então isso atravessa os tempos. Uma mulher que não casa quando engravida, resolve se casar com o segundo homem da sua vida, fica viúva, resolve dar para alguém depois de ficar viúva, engravida a viúva e não quer ter esse filho, porque não era para casar, era só para ter um casinho, tá? Ela resolve que vai dar à luz e entrega a criança para a família do pai. Tipo, eu não quero esse filho não é meu, eu não queria, eu só queria sentar e ir embora, irmão. Então, adiós, beijão pra tu. A família dela fica louca, tipo assim, ó, ela faz várias cagadas durante a vida, cagadas, e a mãe dela sempre apoia. Nessa hora que ela decide abandonar o filho, a mãe dela não apoia, ela fica meio sozinha. Só que ela tá muito bem obrigada e feliz. É isso que vocês têm que ter em mente. Ela não se importa com o julgamento dos outros. Ela não se importa que ela escolheu ter relações sexuais só por prazer. Ela não se importa que ela vai deixar uma criança que ela gerou. Ela não se importa com o julgamento dos outros. Passa os 10 anos e ela descobre que o cara tá na cidade com a criança. E ela diz que ela não quer ver a criança. Primeiro porque aquela criança não é filha dela. Não foi ela que criou, não foi ela que fez, ela só pariu. E porque ela acha que é até bom que a menina nem tenha contato com a família negra dela. Porque o cara era branco, né? Todo mundo julga ela, mas ela vive pleníssima, como se nada estivesse acontecendo. Gente, uma coisa pelo bem da vida de vocês, tá? As próximas 3 obras eu já tenho gravado. Vocês estão aqui há 2 horas. E isso é muito tempo. Então, o que eu acho melhor a gente fazer? Deixa eu até parar a gravação aqui.